Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta sexta-feira, estamos aqui trazendo para vocês as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. Vamos analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre o Flamengo, e tem novidade no Mengão, hein? O Flamengo fechando com patrocinador master e vai receber mais de 127 milhões de reais por esse patrocínio. Flamengo começando a movimentar também o mercado da bola, já fechou com o Nicolás de la Cruz e agora está tentando, nos últimos detalhes, fechar aí com o Léo Ortiz e o Matheus Vinha. E também está na briga com o Fluminense para contratar Luiz Henrique. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre essas novidades no Flamengo. Eu gostaria que você, primeiramente, chegasse aqui na manhã dessa sexta-feira deixando seu like. Nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso, eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias nós trazemos notícias e informações do Flamengo para vocês. Lembrando que nós estamos chegando quase a 200 mil inscritos aqui no nosso canal e eu preciso muito da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal para a gente bater essa meta de 200 mil inscritos. Falta pouquinho, pessoal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista, pede para ele se inscrever aqui no nosso canal, lembrando que aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, canal Vene Casagrande, canal S1 Live, canal All Sports, link na descrição como créditos. Vamos analisar então as últimas notícias do Flamengo. Ontem, prometi hoje, então vamos lá, vamos falar um pouco onde joga, como joga, as características, como que ele pode se encaixar nesse Flamengo de 2024. Vamos começar falando de posicionamento? Pô, Renato, mas onde ele joga? Qual é a posição do Nicolás de la Cruz? Vamos começar dando uma olhada no mapa de calor dele, vendo mais ou menos onde ele atua, onde são as faixas de campo que ele fica mais. E é isso mesmo, rubro-negro. Ele fica em todas. E isso é muito louco, a gente vai falar um pouco sobre isso. É um jogador muito versátil. Estudando para fazer a análise que a gente vai mostrar daqui a pouco, com as características do de la Cruz, ficou muito claro que, é até legal manter o campinho aqui, que eu vi ali há 6 a 7 jogos que eu dei uma olhada mais ou menos no posicionamento dele. Ele jogou como segundo volante pelo lado direito, como segundo volante pelo lado esquerdo, ele jogou como meia atrás do centroavante no 4-2-3-1, que é o sistema do Flamengo hoje, e ele jogou pelo lado esquerdo e no direito também como um terceiro homem de meio de campo no losango. Já vi também em transmissões do Campeonato Argentino aqui na ESPN, ele fazendo a beirada do lado esquerdo no 4-4-2. Então é um jogador que, assim, nessa região, ele joga em todas. Ele pode ser um segundo volante com chegada, ele pode ser um meia mais encostado no centroavante, ele pode jogar pelo lado e flutuar. É um meio-campista com muita capacidade de se adaptar a várias posições. E a gente vai olhar agora um pouco das características dele no vídeo, o que ele pode acrescentar para esse Flamengo, o que ele tem de bom, o que ele pode fazer nesse ano de 2024. Primeira coisa que eu separei aqui, ele é um meio-campista, muito, a gente fala de perna rápida, né? Um cara que pega muita faixa de campo, ele vai pra lá, vai pra cá, ele conduz muito bem a bola, ele é muito ágil no espaço curto, mas os primeiros lances vai mostrar como ele tem a característica de se projetar também, ó. Ele é um jogador que vai sempre buscar o apoio, ele faz um movimento aqui para sair da onde está congestionado, para ir para o espaço, para receber a bola. Ele faz um movimento aqui de apoio, é um cara que pede muito a bola, que quer sempre jogar. Mas olha o desenrolar da jogada, onde ele vai terminar. Ele percebe o espaço, a bola em todo lado esquerdo, olha o que ele vai fazer. Ele vai pisar na área e ele vai se projetar para finalizar. É um jogador que chega na área, que tem infiltração, que tem chegada e é muito característica dele. Aqui ele disputa no alto, ganha, não é um jogador muito alto, mas ganha por conta da impulsão e consegue ali a finalização. Mais uma vez, ó, aqui vindo de trás, isso é muito característico dele. Ele gosta de buscar a bola, ele vai buscar a bola, ele quer o jogo, ele quer a bola no pé toda hora, vai buscar, toca e projeta. Olha o movimento que ele vai fazer. Tocou, viu aqui, ó. O espaço nas costas do lateral é lá que eu vou. Mais uma vez, leitura e infiltração. É um jogador com chegada na área, com muita participação nesse sentido. Que a gente falava de perna rápida. É um jogador que domina muito rápido, já direciona e sempre a bola muito colada no pé. Isso chama muito atenção. É um cara que tem um controle de bola muito forte. Ele está sempre conduzindo a bola em velocidade, girando muito rápido. E aqui ele vai para o movimento, vai para um contra um. E aí uma outra característica. Meu parceiro se abriu, aqui não era esse?
Se abriu, ele não tá nem aí. Ele dá no gol, cara. É um jogador de muita finalização de fora da área, de média e longa distância. Se ele vê alguma brecha, ele finaliza. Ele tem muito essa característica. Vai finalizar aqui de esquerda, não é nem a perna boa, mas ó como ele bate forte na bola, como ele consegue um chute bom. Mais uma vez, uma jogada parecida. Primeiro aqui, ó, sai de um lateral, é um cara que tem jogo curto, que sabe sair da pressão, tirou a bola da pressão no lateral, e olha como a gente fala que ele ocupa muita faixa de campo. Ele estava no começo dessa jogada defendendo, baixando bastante aqui. Olha onde ele vai chegar nessa jogada. Viu ali um perde-ganha, o time ficou com a bola, já foi, atacou o espaço, já foi embora, vai receber, e é que a gente falou, olha a condução em velocidade, olha como ele é rapidinho, tem a perna rápida que a gente fala, já corta e mais uma vez, vai queimar no gol. Se ele vê a oportunidade de bater no gol, ele vai sempre bater, ele tem muito essa característica. E por fim, que chama muito a atenção, a bola parada dele é muito forte. No mesmo jogo, eu separei 2 faltas que ele bate direto. Dá uma olhada como ele vai achar, 2 grandes finalizações. A primeira, trave. Agora, a segunda finalização fica ali numa dúvida com o Maidana, quem bate, quem não bate, ó. Como ele bate, o goleiro faz uma grande defesa. Então é isso, acho que o Flamengo ganha um meio-campista com muita qualidade, principalmente técnica de giro, de condução da bola. Ele esconde muito bem a bola, ele tem a perna rápida, ele tem boas execuções. E também um jogador com a bola parada muito forte, é um cara que chuta muito a gol, que finaliza muito. Além da chegada na área também. Acho que deu para entender um pouquinho de como é um jogador que pode acrescentar bastante ao Flamengo. Falando nisso, e o Everton Ribeiro, gente? Fica ou não fica? Voltando ao nosso Sport Center para falar sobre essa situação de Everton Ribeiro aí no Flamengo. Cícero, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Glaucio. A novela está terminando, né? O contrato do Everton Ribeiro, 34 anos de idade com o Flamengo, termina daqui a 3 dias, no final desse ano. Tem acontecido reuniões presenciais ou não presenciais entre o staff do jogador e a diretoria do Flamengo para tentar essa renovação de contrato. O jogador quer permanecer na Gávea. O impasse que está acontecendo é o seguinte: o Everton Ribeiro aceita manter o salário que ele tem no momento, mas ele quer um contrato de mais 2 anos com o Flamengo. E o Flamengo só ofereceu para ele um contrato de mais 1 ano. Então, eles estão tentando resolver esse impasse, talvez um meio termo aí, 1 ano e meio, pode ser que renove esse contrato. Só que se ele renovar por 1 ano e meio, o contrato vai terminar no meio da temporada, aí é mais complicado para ser transferido, ou mesmo o Flamengo dar sequência nos jogos do Everton Ribeiro, vai acabar no meio de alguma competição. Então, fica essa dúvida, a novela vai acabar entre hoje e amanhã, pelo que eu pude apurar, não passa de sexta-feira uma definição se ele fica ou se ele sai do Flamengo. 2 clubes estão apenas aguardando o término da negociação entre Flamengo e Everton Ribeiro para tentar contratar o jogador se ele não ficar na Gávea. O Internacional de Porto Alegre e o Cruzeiro, clube que ele já defendeu. Os 2 times aceitam fazer um contrato de 2 anos com o Everton Ribeiro. Vamos aguardar então. O desejo do jogador é ficar na Gávea, o desejo do Tite é que ele fique mais 1 ano. E isso é que está pegando, e é isso que vai ser definido nas próximas horas. Uma outra notícia, essa notícia do jornalista Vene Casagrande, de que o volante Thiago Maia, que ainda tem mais 3 anos de contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, teria sido autorizado agora oficialmente a negociar com o Corinthians. O Flamengo teria liberado o jogador para tentar acertar as bases do contrato e aí então fazer uma negociação com o Corinthians. Tinha havido uma primeira proposta do Flamengo para contratar o argentino Fausto Vera, que tem 23 anos de idade. O Flamengo tinha oferecido uma troca do Thiago Maia e o lateral direito Mateuzinho. O Corinthians aceita, claro, o Thiago Maia, mas não queria o Mateuzinho e pediu para o Flamengo colocar uma outra lista de jogadores disponíveis para o Corinthians escolher um outro jogador. Parece que isso não evoluiu e agora pode acontecer uma compra, né, dos direitos do Thiago Maia. A notícia seria essa, de que o Thiago Maia está liberado para acertar sua situação com o Corinthians. E o Corinthians precisa de um jogador porque negociou o Gabriel Moscardo com o Paris Saint-Germain da França. 2 situações que devem ter uma definição nos próximos dias. Thiago Maia fica no Flamengo ou vai para o Corinthians, e Everton Ribeiro fica no Flamengo ou de repente vai vestir uma camisa colorada ou uma camisa azul do time que ele já defendeu, o Cruzeiro. Glaucia.
Bom, a Cícero Melo trazendo as informações aí também do Flamengo pra gente. Muito obrigada, Cícero. Beijo, boa sequência de trabalho por aí. Beijo. Valeu, novela do Everton Ribeiro. Cícero falou dos interesses de Cruzeiro também de Internacional. Nossos companheiros de Rádio Itatiaia também trazem a informação de um possível interesse do Corinthians no Everton Ribeiro. Fato é que mercado ele tem. Aí depende de também o interesse do Flamengo. Óbvio que uma conversa ali com o Tite nessa composição de elenco que a gente tem falado tanto, o Flamengo ainda se reforçando, se de fato o Everton tem esse encaixe e essa necessidade de permanecer nesse grupo, amigos. Então, aí tem os dois lados, assim. Eu de certo modo, eu entendo o Flamengo. Eu, por exemplo, se eu tocasse um clube do tamanho do Flamengo ou de outros clubes do Brasil, eu iria muito para uma linha que muitos europeus fazem. Depois dos 33, 34 anos, renovação é ano a ano. De verdade, não dá para você dar contrato muito longo para jogadores que vão ter uma queda física realmente. Eu acho super natural que ele faça mais um ano e no final da próxima temporada você vê como que estão os números dele, como que estão os dados, como que foi a temporada dele e aí, se for o caso, renova de novo. Acho que é um jogador que a gente não precisa falar da qualidade que ele tem, do quanto ele já fez pelo Flamengo. Aí a gente está falando também de um atleta que tem uma história no clube, então é uma situação um pouco mais complexa, mais muito delicada. Tem que ser tratada com muito carinho, de verdade, independente se vai ser um desfecho de ele ficar ou não. Acho que é um jogador que merece tudo que de bom numa saída ou ficando. Mas assim, eu entendo um pouco a parte do clube, acho que ele pode ser útil sim dentro da temporada, mas aí me chamando a atenção que o Flamengo tem olhado para essa posição, né? A gente falou primeiro do Scarpa, que o Flamengo tentou. Aí a gente fala do Luiz Henrique, que aí é uma característica até mais Luiz Araújo do que o próprio Everton Ribeiro. Então eu tenho a impressão de que o Flamengo também já está se cercando de algumas formas de levando em conta que pode não contar com o Everton Ribeiro. Agora, eu acho que um ano é justo. Acho que o jogador também quer vamos dizer assim, uma tranquilidade maior, né? De ter ali, sim, mais 2 anos de contrato, vai chegar a 36, então é uma idade já mais avançada. Então, assim, de verdade, não é tão simples como parece. Eu só acho que é um jogador que precisa ser tratado com muito respeito pelo que ele fez pelo clube. Eu acho que tem duas informações importantes, né? A informação de que ele quer permanecer e aí, nessa vontade de permanecer, o que ele está disposto a abrir mão a parte de negociação, aceita permanecer com o mesmo salário, enfim, né? Que a gente sabe que os reajustes também entram ali na hora da negociação. E um ponto em que ele não abre mão até então, né? Porque, pensando com a cabeça dele, ele já viveu uma temporada em que ele perdeu espaço. Nesses últimos 2 anos, principalmente, quando o Flamengo trocou muito de treinador, ele era quase sempre o escolhido, né? Para ser testado fora do quarteto, que até então dava muito resultado, e o que a gente tem de informação é um cara que aceita muito bem essa condição. Então ele já viveu essa temporada nessa condição e aceita permanecer assim. Ele sabe que é para compor elenco. Agora, ele também entende, eu imagino, que se ele fecha com o Flamengo por 1 ano apenas, será que essas mesmas ofertas desses mesmos clubes, né, que ainda assim disputam competições importantes, acontecem no final da próxima temporada? Porque ele pode ter mais uma temporada de irregularidade. E aí, claro que vai se desvalorizar, o atleta se desvaloriza, né? Então, acho que, pensando com a cabeça do Flamengo, eu entendo, mas por ser o Everton Ribeiro, eu abriria uma exceção, eu daria os 2 anos de contrato. A gente tem até os números aí do Everton Ribeiro com o Tite. Vamos ver? Pelo Flamengo, desde a estreia do técnico Tite. São os números do Everton aí na tela pra gente. 9 jogos, 1 como titular, 1 gol, 1 assistência, 122,5 minutos de participação em gols e 3 chutes até marcar. São poucos, né? Jogos como titular, principalmente. Embora o Tite tenha feito poucos jogos, né? Foi uma... É natural. O Flamengo de 2019 não existe mais. O tempo tá passando para todo mundo, não tem como. E a questão do Everton não é nem uma questão do Tite. O Tite gosta dele. Inclusive, eu acho que deve estar batendo o pé para continuar. A questão é que hoje o Everton é um jogador... Teve com o Tite em seleção e tudo Sim, mais. É um jogador hoje de resguardo ali, de entrar, de fazer um jogo. Até, eu acho que até melhor para ele também, de você colocar... A questão é, se ele vai para um outro clube, podem dar 2 anos de contrato para ele, mas ele vai jogar 70 jogos por temporada. E aí eu também não sei se na idade dele, se a condição física dele é para aguentar isso. Então, assim,
cada um tá puxando de um lado, eu entendo os dois lados e que seja feito o que for melhor para todo mundo. Para falar agora sobre Thiago Maia mais perto de jogar no Corinthians. Essa informação é antiga, contei para vocês, coisa de quase 3 semanas. Na oportunidade, a ideia do Corinthians era trocar o Fausto Vera pelo Thiago Maia e pelo Mateuzinho. No Rio de Janeiro houve muita gente que diminuiu a informação, disse que não havia absolutamente nada. Essa história existe e há bastante tempo. A grande diferença é que o Mateuzinho não deve fazer parte dessa troca. O Mateuzinho pode ser utilizado como moeda de troca na transferência pelo Léo Ortiz. O Flamengo quer o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, o Red Bull precisa de um lateral direito e existe a possibilidade dessa composição, obviamente, além de dinheiro. Sem Mateuzinho, o Corinthians e o Flamengo seguem trabalhando na possibilidade de o Thiago Maia se mudar para o Corinthians e de o Fausto Vera virar reforço rubro-negro. O Tite gosta muito do Fausto Vera e o nome do Thiago Maia é bem avaliado dentro do Corinthians. Até porque o Timão busca volantes, primeiro volante especialmente, e dando preferência a atletas brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dos empresários do Thiago Maia e a pessoa disse que o negócio está avançando, mas não deve ser concretizado antes da virada do ano. Então agora todo mundo está curtindo as festas. A partir de 2 de janeiro, quando o Augusto Melo toma posse, essa coisa pode se encaminhar com a contratação e a oficialização da chegada de Thiago Maia, atleta revelado no Santos, com passagem pelo futebol francês e contratado no Flamengo, já viveu bons e maus momentos com a camisa rubro-negra. Para o Luiz Henrique, PVC, porque a gente tocou nesse assunto, mas passou mais por alto ontem, e eu sei que você tem apuração de bastidores a respeito desse tema. Como é que está a situação nesse momento? Luiz Henrique é jogador do Betis, revelado no Fluminense, ele priorizaria, gostaria de voltar a jogar em casa? O empresário dele, Johnny Max, deu entrevista ontem para as mídias do Flamengo, para os canais rubro-negros, não vou saber precisar qual, em que ele fala que o Luiz Henrique tem como prioridade voltar para o Fluminense. Diz, inclusive, que é tricolor e que a prioridade é voltar para o Fluminense. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, não vamos descartar nada. Propostas do exterior, proposta do Flamengo, possibilidade do Flamengo, não tem informação de que a proposta está efetivada para o Flamengo, e a tentativa do Fluminense trazer o jogador de volta. Bom, o Luiz Henrique foi embora do Fluminense faz 1 ano e meio. É mais um caso de bate e volta. Começou bem no Betis e depois afundou. Nesse ano teve uma lesão, ficou 4 das 18 rodadas do Campeonato Espanhol fora por lesão, mas dos 10 jogos que disputou, só 3 como titular. Então o Luiz Henrique não está bem. O Fluminense entende que existe uma abertura de negociação por empréstimo, porque o grande entrave parecia ser, nos últimos 2 dias, que o Betis queria vender e o Fluminense propunha um empréstimo. O Fluminense hoje trabalha com a hipótese de que, sim, o Betis aceita conversar por empréstimo, então isso aumenta a chance do Fluminense trazer de volta o jogador que revelou. Acontece que o Fluminense também sabe que as condições financeiras do Flamengo são mais fortes. Então, se o Flamengo quiser, o Flamengo entra mais pesado e contrata o Luiz Henrique em definitivo. Para jogar onde? Bom, você pode ter um elenco. O Flamengo pode contratar um jogador simplesmente para ter um jogador no elenco. Não é que precise escalá-lo todos os jogos. Mas o Flamengo tem Everton Ribeiro, De La Cruz, Luiz Araújo, que podem jogar pelo lado direito. Tem Gerson, que pode jogar pelo lado direito. Tem De Arrascaeta. Tem Bruno Henrique do outro lado. Tem Everton Cebolinha do outro lado. O De La Cruz também pode jogar do outro lado. Então, onde é que jogaria o Luiz Henrique? No elenco do Flamengo. Tem uma sobreposição ali. Não dá para ter certeza, por causa disso, que o Flamengo vai efetivar alguma proposta. O Fluminense tem consciência de que se o Flamengo entrar com uma proposta financeira para comprar o Luiz Henrique, o Flamengo leva vantagem. Mas o Fluminense acredita, nesse momento, na possibilidade de empréstimo, porque o Betis abriu essa janela. A minha impressão, depois de algumas conversas, é de que o negócio vai avançar para o Fluminense. Mas não dá para cravar. Quem tem mais informações para conversar com a gente sobre esse tema também, a repórter do All Sport, a Luísa Sá, que está em cima do Fla-Flu no mercado da bola por Luiz Henrique, que trouxe inclusive reportagem sobre esse tema aqui no nosso portal. Bom dia, Luísa. O que você pode falar para a gente sobre esse tema do Luiz Henrique também? Bom dia, Razan. Bom dia, PVC. Todo mundo que está assistindo o de primeira. Bom, é mais ou menos o que o PVC trouxe também, né? O Luiz Henrique prioriza o Fluminense porque é o time que ele foi formado, é o time que ele torce. Ele até deu uma entrevista um tempo atrás falando que nunca jogaria pelo Flamengo. Falou realmente nunca, né? Não tô nem... A gente fez a matéria aí hoje, quem quiser, falou a apresentadora perguntou, você jogaria no Flamengo? Ele falou que nunca. E aí tá nessa matéria que a gente trouxe hoje de manhã, quem quiser ler tudo direitinho tá lá. Então ele disse que nunca jogaria pelo Flamengo, ele realmente tem uma identificação muito forte com o Fluminense, né? A torcida
protestou bastante na época que ele foi vendido, enfim, achou que os valores eram muito baixos. Isso gerou realmente uma pequena crise ali, né? Porque o Fluminense ainda foi eliminado na pré-Libertadores, então foi um momento meio caótico ali na saída dele. E ele deu essa declaração falando que ele nunca jogaria no Flamengo, mas o que a gente pôde apurar é que não tem nada definido. Não tem ninguém fora da disputa, o Betis vai analisar as propostas que tem na mesa, né? Não é só de Fla-Flu, tem de fora do país também, e vai ver o que é melhor, e aí vai chegar, o jogador vai também dar a palavra dele para ver o que ele prefere, né? Enfim, é uma situação que essa briga Fla-Flu, né? O Flamengo, claro, obviamente tem um poder financeiro maior para tentar barganhar, mas também, assim, o Betis, se bater no pé e falar que quer vender, seria mais ou menos uns 15 milhões de euros, que foi o que o Flamengo pagou pelo De La Cruz agora, né? Um jogador já consolidado, que já vinha bem no River Plate. O Luiz Henrique, bem ou mal, vem numa baixa agora, né, no Betis, apesar de toda a qualidade que ele tem e que a gente viu aqui quando ele jogava no Flu, que a gente viu o começo dele no Betis e tal. Então, e é isso que o PVC também citou, chegaria para disputar a vaga com o Luiz Araújo. O De La Cruz chega no Flamengo num outro status, né, de, enfim, poder ser titular e tal. Uma carência muito grande que o Flamengo tem. A ponta direita ali é uma posição que o Tite identificou, o Flamengo precisa contratar, e foi atrás do Luiz Henrique. Então, tem esse Fla-Flu, né? O Fluminense também aposta, além do coração do Luiz Henrique também, de estar fazendo esse esforço a mais, né? Claro, o Fluminense, apesar de ser campeão da Libertadores, ter jogado Mundial, ainda tem algumas limitações financeiras, né? Tem uma possível saída do Arias aí, que também o pessoal aguarda que pode acontecer nessa janela. O Fluminense pode perder alguns titulares aí nessa próxima janela, o André, o Arias, o Nino e tal, estão visados no mercado, então vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto o cenário é esse, o Betis vai analisar as propostas que tem na mão e isso vai caminhar para entender se vai ser esse empréstimo com opção de compra, que é o que o Flamengo tenta, se vai ser um empréstimo, o Fluminense tenta pagar por esse empréstimo, né, para tentar que a sua proposta seja mais atrativa, ou se o Betis vai querer vender mesmo. O Nino e o André, a gente já vinha falando bastante, você também, Luiz, em reportagens, mas o Arias também tem chance de sair do Flu? O Arias tem chance, né? Ele teve algumas sondagens, o Zenit veio para o Brasil com um representante, né? E sondou a situação dele com o Flu. Ele não quis conversar na época, porque estava ali na final da Libertadores, né? Final de temporada, e ele deixou para conversar agora. No Mundial, até o Alexandre Araújo, que estava lá pelo UOL, na cobertura do Mundial, trouxe, né, uma entrevista do Arias meio enigmática, assim, falando que ele tem o contrato, mas nunca se sabe. Então, pode ser que ele realmente... como ele foi bem também, né, no Mundial, o Arias é um jogador que o Mundial projeta, né? Então pode ser, acho que o clube já espera que tenha essa saída, por isso vai atrás de um jogador como o Luiz Henrique, que vai entrar ali naquela ponta também para disputar. Então o Arias pode ser que seja mais uma saída aí desse elenco titular do Fluminense. O Guardiola chegou a falar que os jovens jogadores o impressionaram positivamente, né, em conversa com o Fernando Diniz. O Diniz reproduziu essa conversa do Guardiola. A gente sempre pensa no André como principal alvo desses, ou o John Kennedy, que também entrou muito bem, apesar da derrota por 4-0. Mas o que eu queria te ouvir, PVC, em cima do que a Luísa já falou e você também trouxe de apuração, se a gente pegar prós e contras, né, do Luiz Henrique, que é o que ele deve estar pesando agora para tomar a decisão dele. Bom, Fluminense, já conheço a casa, é o atual campeão da Libertadores. O Flamengo tem um time forte, mas se eu for para lá, talvez eu não tenha tanta chance de ser titular como no Fluminense. Pesando tudo isso na balança, e em cima de apuração do que vocês têm, se fosse uma disputa numa corrida, nesse momento você diria, PVC, que o Fluminense está liderando essa disputa? Eu acho que o Fluminense está liderando a disputa sabendo que se o Flamengo acelerar, o Flamengo ultrapassa. A pergunta é se o Flamengo vai acelerar. Então aí volto a dizer, não é que o Flamengo não... O Flamengo pode contratar quem ele quiser, é evidente que pode. Outro dia alguém ficou bravo comigo porque eu falei que o Flamengo estava tentando contratar o Scarpa e isso não tinha tanta necessidade no elenco, então deixa o Atlético fazer, não é mais ou menos isso. Mas não é que ele tem que deixar o Atlético fazer, não foi isso que eu disse também. Assim, entender que você vai fazer um elenco numeroso, isso vai te trazer prós e contras. Porque num elenco muito numeroso, os jogadores estelares não vão conseguir jogar. Isso pode criar problemas de ambiente. Agora, esse ano, expectativa altíssima. E foi um fiasco. Essa é a grande questão, né? Claro que não é o piorando. Piorando é você escapar de rebaixamento na última rodada, aqueles jogos com o Cojal Santana, gol do Felipe Melo contra o Inter no final do jogo, juiz de fora, um drama desgraçado, né? Aquilo ali é muito pior do que esse ano. Mas aquele ano você não esperava nada. Agora, esse ano você tinha uma expectativa grande e foi um fiasco. E o mais grave, as condições para fazer um grande ano, esse ano de 2023, elas existiam.
Elas estavam ali à mão. Os jogadores são bons. Os técnicos que passaram pelo Flamengo, eu acho que nenhum deles é ruim. O nosso São Paulo é ruim, Vitor Pereira é ruim, o Dorival é ruim, nenhum deles é ruim. A questão é o ambiente tóxico do Flamengo, a falta de comando, a gestão equivocada do futebol, a incompetência de pessoas que trabalham no departamento que é latente, omissão e o de sempre. Entrega a cabeça do técnico na bandeja e mantém tudo como está. E não avança, cara, não sai do lugar. Eu acho que essa é a grande questão. Eu falei o Dorival porque pega o rabicho aí de Dorival, né? Porque era para ser, não era para ser, aquela história toda. Tanto que está até na enquete aqui a pergunta da troca dos técnicos, mas é isso. A expectativa era muito grande do torcedor e era justificável. O Flamengo ganhou 2 títulos no final do ano passado e começa esse ano. Pô, o clube saudável financeiramente, cara. Vai esperar o quê? Você vai esperar que o clube tenha sucesso com qualquer treinador. E foi um fiasco retumbante, porque não são só os títulos que não conquistou, goleadas para times inferiores, derrota para o Maringá, derrota para o Alcas, empate com o Nublense. Ficou em segundo nos fases de grupos da Libertadores, nem primeiro da chave conseguiu ficar. Cair para o Olímpia com 3 gols de cabeça. Tomar de 4-1 do Fluminense na final do Carioca depois de fazer 2-0 no primeiro jogo. Que esse é um agravante. O Flamengo entra em campo, está 2-0. Passa um tempo, está 4-2. Peraí, gente. É muita lambança junto. Tem muita gente responsável por isso. E detalhe, o técnico é demitido, ela recebe uma bolada que às vezes é maior do que a premiação se for campeão. Olha que coisa maravilhosa. É sério isso, é matemático. Em algumas situações, a premiação do título seria menor do que a premiação, entre aspas, né, que é a indenização pela demissão. E o que o André falou, a oportunidade de mudança, ela quicou na hora que houve o soco na cara do Pedro e o São Paulo ficou sai e não sai. Inclusive, no primeiro momento, eu sempre falo isso, eu até pensei, bem, o São Paulo estava 20 jogos e uma derrota, né? Os caras vão tentar manter. Não estou sabendo como está o ambiente lá dentro. Dias depois, a gente ficou sabendo que o ambiente era péssimo, antes do soco na cara. Os jogadores já não gostavam do treinador. Isso só vazou depois. E eu dei informação, inclusive no meu canal, numa live, depois de Flamengo 1, Olímpia 0. Que a pessoa confiável, lá de dentro, trouxe a informação para embora. O clima aqui está péssimo. Eu falei, vai perder para o Olímpia Maracanã? Eu falei, eu acho que não. Os caras ainda vão jogar. Aí me falaram assim, eles jogam por eles. Pelo técnico, muito poucos. Mas por quê? É horrível o ambiente. Palavras de uma pessoa antiga no clube, que está lá habitando aquilo há muitos anos. É o pior desde 2019, o pior ambiente que eu já vi no Flamengo. Uma coisa de maluco, cara. As pessoas não falam, não conversam. Falei, então ferrou. Aí vem um jogo, aquele 1-0, insosso, e depois outro jogo que a gente viu o que aconteceu. No então, meio disso teve Cuiabá. Teve o Cuiabá no meio 3-0, que é aquela entrevista que o André sempre lembra do Davidson. Agora, isso a gente não tinha essa informação. Informação tanto era quente que depois todo mundo deu e a gente viu que havia o problema de fato. Mas quem está lá dentro tem que saber. Por que um gerente desse que está ali dentro, um Fabinho, um Juan, será que um cara desse não chega no Brás? Ou no Spindle, por exemplo? Eu vejo o Spindle mais como um cara de negociação, então, mas participa ali das situações também. Mas a decisão fica mais com o Marcos Braz. Ele que vai lá falar com o presidente sobre essas coisas. E falar, vem cá, o Braz, olha, é o seguinte, cara, porque o Braz não está lá o tempo todo, né? Tem hora que ele está na Câmara. Não é só do shopping que ele fica. Ele vai à Câmara de vez em quando. Não é tanto, mas vai, né? Tem lá. Esses caras ficam... Para o pessoal entender, o Juan, o Fabinho, esses caras são funcionários. Recebem salário. Eles têm que dar expediente no CT. O vice de futebol, ele não vai estar lá o tempo todo. Ele vai, volta, tá, ele não recebe salário, não é remunerado. Então, não é possível que um cara desse não tenha coragem, iniciativa, se é que não fizeram. Se fizeram, não tomaram atitude, pior ainda. Olha, o ambiente é ruim. Como alguém vazou informação para mim, não é possível que alguém possa chegar e falar assim, olha, o Braz é péssimo ambiente, os jogadores não gostam do treino, não falam com o cara, isso vai dar merda. Então faz o quê? Negociava a saída com o São Paulo. Se bobear, negociava até um acordo, uma rescisão amigável. Porque o Sampaoli, a informação é, o Sampaoli, às 8h30 da noite, o jogo foi no sábado à noite, certo? Porrada na cara. No domingo, 8h30 da noite, se reuniram lá onde o Sampaoli morava, o Braz, o Spindle e o Tec. E o Sampaoli estava meio que no muro, fica ou não fica. Tanto que ele postou no Instagram um texto defendendo, de certa forma, uma segunda chance ao Pablo, né, que agrediu o Pedro, o preparador físico, amigo dele há mais de 2 décadas, trabalhando com ele. É uma espécie de braço direito, né? O braço direito dele foi na cara do Pedro. Então, nessa oportunidade, se o Flamengo chegasse decidido a uma rescisão, muito provavelmente ela seria mais viável, porque o cara não sentia clima. Mas eles convenceram a ficar. Então, acho uma falta de entendimento. Assim, o time não estava mal, mas havia um problema no ambiente. Com aquilo, juntando as peças, que eles tinham que ter essa informação, certamente tinham, não é possível. Era para propor uma rescisão, fazer uma rescisão amigável, contratava outro técnico, como disse o André. Até o Mário Jorge poderia ser melhor. Qualquer técnico do mercado que chegasse ali para dar uma pacificada, porque aí é aquela coisa, como é que funciona um elenco como esse do Flamengo, quando não querem um técnico? Eles querem uma novidade. Se o cara chegar e não encher o saco deles, está tudo ótimo. É isso, ou não é? Chegou, fez ali e tal, não encheu o saco, não pegou no pé, deu um cafunézinho para um, para outro, tá tudo certo. Aí o São Paulo ainda levou 2 semanas para falar com o Pedro. Porra!
É demais, né, cara? É demais. É muita falta de habilidade também do cara, bicho. Porra, é demais. É demais. É pra completar como o André escreveu hoje. Chega no jogo do Maracanã, ele escala o time todo errado, com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Só lambança, cara. Só lambança. Que quando a gente fala alguma coisa aqui no programa, os ex-jornalistas ficam observando o programa para twittar, para botar no Instagram, para ficar ganhando curtida da torcida do Flamengo, para ficar cornetando a gente, né? Tem ex-jogador, mas tem ex-jornalista também. Então os caras ficam vendo os programas para ficar comentando o que a gente fala. Manda eles xingarem o Zico agora. Manda lá pro twittar, pô, o Zico não sei o quê. Quando a gente aqui, né, não é que eu defendi o Gabigol, eu apenas falei que para mim o Gabigol não tinha ofendido o Zico, desrespeitado o Zico e nada. Ele fez uma postagem de uma foto antiga, que não foi ele que criou, para colocar ao lado dele o maior de todos os tempos do Flamengo, o nosso Deus, o Deus da nação. Não vi desrespeito nenhum. Aí o Zico agora fala, ó, deixa o cara em paz, pô, esquece o cara, pô, deixa o cara. Xinga o Zico agora. Vocês que ficaram xingando a gente, que me xingaram quando eu falei que o Gabigol não fez nada demais. É, rapaz. É isso, tá dado o recado. Caça-clique é raro, que mas entenda. acontece muito, Zinho. E já que você entrou nesse assunto, como você manda aqui, né? O camarote é seu, não é à toa. Vamos ver o que mais o Zico falou ontem. Jogo das Estrelas, ele saiu em defesa do Gabriel em vários momentos. E, entre outras coisas, ele fala o seguinte: deixe ele em paz. Foi um ano difícil. Todo jogador tem anos bons em que as coisas dão certo e anos que não. É parar para analisar, ver o que precisa ser feito e seguir em frente. Ele é um profissional de futebol. Não pode exagerar demais quando as coisas andam bem e não pode abaixar a cabeça quando a coisa não vai bem. É trabalho diário, tem capacidade, talento e qualidade. E aí o Gabriel tá de férias e o pai dele tem postado algumas imagens, né? Dele treinando, dele procurando não perder a forma física. E acho que isso vai muito de encontro ao que o Zinho traz pra gente sobre não pesar a mão em determinadas coisas e sobre deixá-lo em paz, como diz o Zico. Ô, Zinho, vou devolver a bola para você antes de ouvir o Pascoal, porque acho que você entrou bem no ponto, né? Pode ter sido um ano difícil, um ano ruim, mas é uma postura do Gabriel nas férias que, assim, não veio o Lil Gabi, não apareceu o rapper. Ele tá aí focado e concentrado, pensando na próxima temporada. É isso, o nome do cara tá envolvido em várias situações. Ele é um cara que tem esse estilo mais polêmico, chama sempre mais a responsabilidade, tem esse estilo mesmo, ele é extrovertido. Isso às vezes incomoda a muita gente, mas, cara, ele não é um cara tranquilo dentro de um grupo, não é um cara quieto na hora de jogos contra adversários de provocação, não é o estilo dele. Mas é um cara que ninguém pode falar que ele não é dedicado ao trabalho dele. As informações que eu tenho dentro do Flamengo é que ele treina, que ele se dedica, que ele chega no horário. Teve esse probleminha agora aí, negócio do doping lá, que ele, não quero fazer nesse horário e tal. Aí é uma coisa de comando do Flamengo. Tem que chegar ali quem é o comandante, quem é o diretor de futebol, quem é o presidente, quem é o gerente, quem é o treinador. Você tem que fazer agora e acabou. É comando. Tá errado quando ele toma esse tipo de atitude, mas se tivesse um comando ali, não. Você não vai fazer, você não vai treinar primeiro, você vai fazer o exame. Então, assim, também deixam ele, às vezes, tomar a atitude que ele queira e não pode. Mas o cara tá mostrando aí que quer, não ficou se envolvendo. Quando deu entrevista, agradeceu ao Corinthians. Legal, tem interesse, bom, mas eu tenho um contrato, vou treinar, vou focar. Futuro a Deus pertence, eu tenho um contrato, vou cumprir. Então, assim, começar o ano, se dedicar como está se dedicando nas férias, treinar e brigar de novo pela posição. Porque ele disputa a posição com ótimos jogadores. É claro que ele construiu um nome no Flamengo, merecidamente, ganhou todos os títulos, sendo protagonista em muitos, ou na maioria. Mas é assim o futebol, por isso que ele é dinâmico, apaixonante. Você não tem um ano muito bom, o cara ali do teu lado tem nível, sobe, ganha posição.
Então, assim, é respeitar o companheiro, mas trabalhar, se dedicar, buscar a sua oportunidade que ele não teve com o Tite, teve poucas. De todos os jogadores de frente, ele é o que teve menos chance. Então, assim, ele se dedicando assim, o Tite dando a oportunidade, ele tem com o potencial dele buscar ser titular novamente. Aí, chegar no meio do ano, não foi, não aconteceu, o Flamengo não chamou ele para renovar, porque o Flamengo pode chamar ele para renovar, dependendo de ser titular ou não. Acredito que o Flamengo vai chamar ele para renovar. Já tem até essa coisa apalavrada, não foi isso que o empresário dele publicou? Deu uma entrevista dizendo que verbalmente estava tudo certo. Então, eu acredito que isso possa acontecer, mas isso vai acontecer se o Gabigol estiver feliz de continuar onde ele está. Eu percebo que ele se tornou um rubro-negro. Ele gosta do Flamengo. Ele se sente em casa. Agora, se de repente as chances são muito poucas, aí vai depender do treinador, do Tite, a avaliação do Tite. Isso pode mudar. Mas eu acho que o início do ano é isso aí que ele está fazendo. Está demonstrando profissionalismo, querendo, se dedicando, chegar em forma para brigar pela posição. Eu acho que passa muito por essa última parte que o Zinho falou. Ele querer estar em forma, porque ele mesmo disse que jogou boa parte do ano com lesões. Sim. Né? Então, que ele esteja completamente recuperado dessas lesões, a lesão na panturrilha, a lesão na coxa, que ele possa estar completamente recuperado e que possa estar à disposição do Flamengo no início da temporada. Porque ele tem feras ali para brigar. O Flamengo pode jogar sem centroavante. O Flamengo pode jogar com Pedro de centroavante. Pode jogar com Bruno Henrique de centroavante. Com o Gabriel de centroavante. O Flamengo pode usar múltiplas formas de utilização de alguns jogadores que não são da posição, mas que podem Pode jogar com 2 centroavantes. Isso, pode jogar. Foi campeão com 2 centroavantes. Isso, pode. Já jogou, né? Tem múltiplas formas do Flamengo jogar. E é bom que seja assim. Por que é bom? Porque aí o Flamengo amplia o leque de possibilidades em uma partida. Ah, tá duro, não dá para chegar por esse lado. Dá para chegar por dentro. Dá para colocar o Gabigol. Dá para colocar o Bruno Henrique perto dele. Dá para colocar o Pedro. Então, são jogadores que criam perspectivas para o Flamengo. E eu gosto muito de jogador que se interessa nas férias. Gosto mesmo, estou falando sério. Porque é o seguinte, ele demonstra um carinho com a profissão dele. Sim. Eu posso falar pela nossa profissão. A gente sai de férias, você não desliga de tudo. Você não está vindo, não está cumprindo os seus horários, porque você está de férias. Mas você está interessado em ler tudo que você pode. Você está mantendo contato com as pessoas, porque você não pode perder o contato. O que é que faz o jogador de futebol? Treina. O que é que está fazendo o Gabriel? Treinando. Algumas atitudes que o Gabriel tem, eu não concordo. Essa do exame antidoping, eu não concordo. Não concordo. Porque é regulamento. Chamou, vai pro doping. Não tem conversa. Eu vou depois, eu vou daqui meia hora, depois que eu vou dar uma voltinha e volto. Não tem. Acabou o jogo, doping, entra na salinha. Não tem esse negócio. Ah, eu vou no vestiário e volto já. Não tem. Acabou o jogo, entra na salinha do doping. Vem o exame que é de surpresa, vai na salinha e faz o doping. É só isso. Aí eu contesto isso. Ponto. Mas a gente não pode dizer. O Gabriel parou de chutar copinho quando sai de campo. Parou de dar show, aqueles shows que ele, quando era substituído, que ele foi expulso 2 vezes. Sim. Por falar coisas que não devia para a arbitragem. Na verdade, esse tempo em que o Tite chega e o coloca de novo para disputar uma posição pode fazer muito bem a carreira dele com o passar desse período, né? Porque, assim, ele está se mostrando mais interessado. Eu gosto de jogador que não quer sair, tá? Eu gosto de jogador igualzinho, eu gosto de jogador que sai de cara feia quando é substituído. Porque se o cara também vai embora rindo e falando que tá tudo bem, vai chegar uma hora que a gente vai falar, e aí, ó, tá vendo? Tá lá recebendo e não tá afim de jogar. Isso aqui, pra mim, demonstra outra coisa. Não. Essa demonstração dele de treinar para chegar melhor preparado, porque existem níveis de preparação quando tem uma volta. A gente não tá falando de você que tá de férias e parou de ir na academia uma semaninha, 15 dias. Esses caras... Já dá diferença, tá? Esses caras têm um nível de treinamento... É outra coisa. Esses caras treinam num nível espetacular. Nível espetacular. Então, eles precisam estar... Eu no meu tempo de repórter, eu vi jogador chegar 9 quilos acima do peso de férias. Nossa.
Ué, Perruzinho deve ter visto também. 8, 9 era normal. 5, 6, os caras falavam, não, em 2 semaninhas. Professor, em 2 semaninhas... Eu, no mínimo, era 5, 6. Hã? Fala assim. Eu, no mínimo, era 5, 6 quilos. Então, 5, 6, bastante jogadores. Sim. Mas 8, 9 é aqueles caras que espaçam um pouquinho, né? Porque você tá assim. Ó, Gabriel tá sequinho ali, ó. Tá treinando, ó. Tá treinando o reflexo ali com o pai dele que tá tirando as coisas nele, o disquinho nele. Eu acho que é. O pai dele que publicou os vídeos, né? Não sei se era ele ali na imagem. Tá mostrando o reflexo. E é legal que o jogador se interesse pela profissão, se interesse dessa forma. Agora, se chegar no meio do ano, não tem um acerto com o Flamengo e tem a perspectiva de assinar um pré-contrato com outra equipe porque ele sai no fim do ano, aí é uma outra causa. Vai passar uma muito outra pelo discussão. número de oportunidades que ele vai ter, imagino. Porque se esse cara entrar em forma, conseguir de novo o espaço dele, aí a conversa muda, né? Tem um pré-contrato, mas ele não quer dizer muita coisa nesse momento. Entrando agora no assunto Flamengo, a imprensa portuguesa noticiou que o Famalicão negocia com o Porto a venda do zagueiro Otávio, aquele Otávio, ex-Flamengo, por 15 milhões de euros. E por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo ainda é dono de 30% dos direitos econômicos desse jogador. Ou seja, se isso for verdade, vai pingar uma grana na conta do Flamengo. Porém, entretanto, todavia, entrei em contato com os representantes do Otávio que negaram, falaram, olha, até o momento ninguém falou com a gente não está sabendo de nada, se os clubes estão conversando, está sendo entre eles, mas até o momento o jogador e a gente não recebeu nenhum contato. Então, pelo visto, parece que não procede. Otávio tem 21 anos, atuou por 14 partidas lá no Famalicão e fez 2 gols na atual temporada. Ele está relacionado e deve ser titular amanhã na partida contra o Benfica. Tá aí, ó, os principais clubes do futebol português vão ficar de olho no Otávio. Entrando agora no assunto Luiz Henrique. Por que esse assunto? De ontem para cá, eu vi muita gente, inclusive muitos tricolores, vale ressaltar que o Fluminense está na briga com o Flamengo por conta da contratação do Luiz Henrique, muitos tricolores alegando, caramba, como é que ele vai para o Flamengo? Ele já disse que não vai jogar no Flamengo, como é que o Flamengo insiste nessa contratação? Gente, vamos lá. A declaração, eu até postei isso no meu Twitter, a declaração de Luiz Henrique em maio de 2023, dizendo que jamais jogaria no Flamengo, não diminui nem um pouco o interesse do Fla no atacante. Pelo contrário, o departamento de futebol do Flamengo entende que faz parte e a declaração foi feita em um contexto totalmente diferente do que ele vive atualmente no Betis. Foram essas, por isso que eu botei entre aspas aí, foram essas palavras que uma pessoa da diretoria do Flamengo me disse quando eu questionei ele sobre essas declarações do Luiz Henrique. Dito isso, o Fla segue firme na intenção de ter o jogador em 2024. O Fluminense joga na base do sentimento para tentar levar a melhor. A verdade é que nem Fla e nem Flu estão perto de fechar a contratação. Conversei com um dirigente do Betis que me garantiu que não há pressa para definir a situação, pois há esperança de chegar à oferta de um clube europeu também. Então Flamengo e Fluminense brigando, mas não tem essa história de que ele disse aquilo em maio, então o Flamengo saiu fora. Nada disso. Pelo contrário, o Flamengo continua tentando, o Fluminense também está tentando, mas a gente sabe que questão financeira, o Flamengo leva melhor que o Fluminense. Sobre Thiago Maia, o Corinthians continua tentando também. Me falaram que a ideia do Corinthians é comprar o jogador, tá? Mas eu conheço bem o Flamengo. Eu acho que o Flamengo só venderia o Thiago Maia se tivesse um outro jogador encaminhado para a posição, obviamente. Lembrando aqui rapidamente, Michael, quando foi vendido, já tinha o Marinho encaminhado. Pablo Mari, quando foi vendido, já tinha o Léo Pereira encaminhado. Assim é a postura do Flamengo. É difícil você ver o Flamengo vender o jogador sem ter uma reposição pronta ali para o elenco. Mudando de assunto, Everton Ribeiro, a atualização aí que a gente tem, informação que a gente trouxe em primeira mão, os representantes do Meia fizeram uma contraproposta à diretoria nessa quinta-feira e aguardam uma resposta. Segue a negociação da renovação do camisa 7 com o Rubro-Negro, Cruzeiro acompanha de perto, então ainda não tem nenhuma definição, ainda não se sabe se ele fica, se ele vai embora. Até no Instagram teve até um post do Flamengo, pelo visto era algo programado, o Everton Ribeiro com uma camisa comemorativa do Ano Novo. Eu até levei um susto, achei que fosse o anúncio da renovação, mas não tem nada a ver.
Pelo contrário, ainda não tem um desfecho sobre a renovação de contrato, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, dia 28 de dezembro, às 18 horas e 45 minutos, beleza? Galera, é o seguinte, agora vamos falar do assunto principal desse vídeo, porque mais dinheiro caindo na conta do Flamengo. E para você que se pergunta da onde vem o dinheiro do Flamengo, senta aí e preste atenção, porque agora você vai ter mais um argumento para entender como o Flamengo está bem financeiramente falando. Como o Flamengo tem condições de chegar lá no River Plate e pagar 80 milhões de reais à vista e tirar o melhor jogador do futebol sul-americano do time argentino, tá bom? Que no caso é o De La Cruz, meio uruguai de 26 anos. Porque o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nessa quinta-feira o novo patrocínio Master de 170 milhões de reais por 2 anos. Aprovou por unanimidade, com 125 votos, a parceria entre Flamengo e a empresa de apostas esportivas Pixbet, no valor, repito, de 170 milhões de reais por 2 anos de contrato. É muita grana. Vocês têm noção disso? O pagamento terá um sinal de 20 milhões, ou seja, 20 milhões à vista, no pau, mais 5 parcelas de 30 milhões de reais. É muita grana. Vem aí o BRB. Com isso, o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, que ocupa atualmente o espaço do patrocínio Master, passará a ocupar a Omoplata por 6,2 milhões de reais durante 3 meses, tá bom? 3 meses, é isso, não são 3 anos não, durante 3 meses. Outro aumento foi do patrocínio da ABC da Construção, que estampa a marca no short, tá bom? Passou de 6,3 milhões de reais para 7,1 milhões de reais, sendo 5,2 milhões de reais em verba direta e 1,9 milhão em permuta, ou seja, obra. O Flamengo pode chegar lá e pegar. Gente, isso aqui, a gente fala assim na resenha, de onde vem o dinheiro do Flamengo, mas é algo muito sério. O Flamengo está ganhando muita grana com o patrocínio Master. 170 milhões de reais em 2 anos. Fazendo a conta aqui, gente, para vocês não perderem a conta. Vamos lá. 170 dividido por 2. 85 milhões de reais por ano que o Flamengo vai ganhar em patrocínio Master, gente. É para bater palma para esse tipo de negociação. Mérito de quem estava envolvido na negociação, parabéns ao Rodolfo Landim, parabéns ao Departamento de Marketing e Comunicação, parabéns, porque essa verba é utilizada em contratação. É daí que vem o dinheiro do Flamengo, é uma das rendas do Flamengo. O Flamengo é isso, é um clube enorme, mesmo não ganhando nada em 2023, mas isso é Flamengo. Valeu, galera! Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então tá aí o Mengão movimentando o mercado da bola. Mais de 170 milhões em patrocínio. O Flamengo está batendo recorde aí. E vamos ver o que vai acontecer, né? O planejamento do Flamengo para 2024, a expectativa é muito boa. O técnico Tite pedindo novos reforços. Tá aí a movimentação no mercado, a possível saída do Thiago Maia, a possível chegada do Matheus Vinha e outros reforços mais, e a gente vai ficar de olho. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostaria da sua opinião. O que você acha desses novos reforços que estão chegando no Flamengo? De La Cruz já chegou, Léo Ortiz pode chegar a qualquer momento com Matias Vinha, e aí vamos ver o que vai acontecer. Dia 8 deve ser aí a volta do Flamengo, né, na pré-temporada, o Flamengo começar aí voltar aos treinos para se preparar para estrear nos gramados em 2024, e aí vamos ficar nessa expectativa boa para ver o que vai acontecer. Tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, uma ótima sexta para todos vocês, tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.